Então vamos lá. E a Janete fazer a prece então para nós, que aí nós começamos, se Deus quiser, né? Então, vamos nesse instante levar os nossos pensamentos, buscando nos harmonizar com esse grupo de amigos, de irmãos, para que juntos, rogando ao Pai, Pai querido e misericordioso, te pedimos, Senhor, nesse instante, pelo teu amparo, para intuições ao nosso palestrante de hoje, que possa ser intuído pelos benfeitores, que em teu nome vem nos auxiliar, que vem nos inspirar, que vem nos mostrar o caminho a ser seguido. Senhor, que possamos nós abrir os nossos corações para as palavras amigas, para as palavras esclarecedoras, nos levando às reflexões nesse dia de hoje, para que possamos olhar ao alto e ver o teu universo, criado com tanto amor para todos nós, que possamos nós sentirmos parte desse universo e desejosos de iniciar o bem que habita em nós, que ele possa ser exteriorizado, que ele possa ser compartilhado com todos os irmãos que caminham conosco, para que assim possamos pôr em prática os ensinamentos do Cristo, que um dia, quando aqui esteve entre nós, nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que esse possa ser o lema da humanidade, para que juntos possamos nos reerguer diante as dificuldades, aprendendo com elas como grande oportunidade divina para sairmos melhores do que fomos ontem. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade da vida e de todos aqueles que colocassem nossos caminhos para que pudéssemos aprender juntos. Que nos abençoe a todos e assim pedimos a tua permissão para darmos por iniciados o estudo dessa noite de hoje. Graças te damos, que assim seja. Amém. Mackenzie, você está no mudo. Eu tirei agora. E agora, como é que nós fazemos? E agora a gente pede para todo mundo entrar no silencioso, né? Para o Mackenzie começar o estudo, né? E aí nós vamos aproveitar. Agora nós sentamos e aproveitamos, Mackenzie. Você faz o trabalho e a gente aproveita. A negociação aqui funciona desse jeito. A testa de Carita está bem legal. E a testa de Carita está legal. Eu estou vendo o John. Oi, Carita. Ludmila tá no black aí. Selma também. Karen também. Bom, obrigado a todos mais uma vez. Obrigado a Janete e a Fátima por terem me lembrado de hoje, para não acontecer o que aconteceu da outra vez. Estamos perto do fim da primavera, né? Estamos prestes a começar o verão. E eu não sei exatamente o nome da conversa de hoje. De repente, vocês vão descobrindo aí à medida que for passando. Eu queria perguntar a Rodolfo e a Fátima, o pessoal, se eu quiser mostrar umas imagens, o que é que eu faço? Se eu passo aqui, se eu tenho como transmitir, ou
como é que eu faço para compartilhar minha tela, que eu posso compartilhar minha tela também. Não, você pode compartilhar sua tela normal. Você Ok. desse botãozinho verde de share Verde screen. embaixo, né? Tá bom. Isso. Então eu faço isso quando eu precisar. Tranquilo. Bom, então a gente vai conversar e de repente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar, se intrometer aí, fiquem de verdade bem à vontade. Eu acho que fazer, nesse caso, já que está todo mundo presente, né, fazer alguma coisa interativa, de repente pode ser interessante se vocês assim desejarem. Então fiquem à vontade. Eu queria falar um pouco hoje, ou conversar um pouco com vocês, sobre uma coisa com a qual eu tenho me preocupado recentemente. Ou não vou dizer talvez preocupado, mas pensado recentemente, que é um pouco essa questão de como a gente enxerga as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Obviamente, nesses dias bem tumultuados que temos vivido, seja por causa da doença, né? Seja por causa da quarentena, seja por causa da política, seja por causa dessa confusão, infelizmente, né, que está acontecendo aí nesses últimos dias, nessa última semana, a gente vê que os nervos e as opiniões, os nervos estão bem à flor da pele, de uma maneira geral, e as opiniões, obviamente, elas são as mais diversas possíveis. Talvez a gente poderia dizer que as opiniões são tão diferentes quanto o número de pessoas que existem no planeta Terra, porque talvez cada uma pessoa, por mais parecida que tenha a sua opinião com seu amigo, talvez tenha ali alguma coisa que seja um pouco diferente. Então, o modo como a gente enxerga as coisas muda completamente as coisas que a gente está enxergando, né? Eu me lembro que Fátima, alguns anos atrás, ela recomendou um filme e numa de suas palestras, e depois até pessoalmente ela chegou a falar com algumas pessoas, que era um filme que era apresentado, um filme policial, eu acho, um filme assim, que não é nem um grande filme por muitos aspectos cinematográficos e tal, mas é um filme muito interessante porque, eu não vou me lembrar o nome do filme agora, mas é um filme que apresenta a mesma história contada por 7 ou 8 pontos de vista diferentes de pessoas que estão envolvidas ali no acontecimento, mas elas estão em lugares diferentes da situação. E a gente acompanha aquela história por um ponto de vista, depois a gente volta e vai para outra pessoa e vê aquela mesma história chegando naquele ponto de uma pessoa que está vindo do outro lado, e assim sucessivamente a gente vai vendo tudo o que está acontecendo para poder conseguir montar toda a história no final do filme e entender mais ou menos o que é que de verdade está acontecendo. Então, o ponto de vista, ou seja, a partir de onde a gente está vendo, qual é a nossa mentalidade, né, de como a gente está vendo as coisas, é algo que modifica muito como a gente enxerga, ou como a gente muitas vezes até entende aquilo que a gente está sendo apresentado naquele momento. E aí, pensando um pouco sobre isso, eu me lembrei que no Evangelho segundo o Espiritismo existe um texto que se chama exatamente esse, é o ponto de vista. Então, a gente, não vou pegar o texto, não vou usar o texto por completo nem nada, mas até recomendo depois a leitura, está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Desse Mundo, se eu não me engano, é o nome do capítulo, desculpe, eu abri aqui até para olhar e não... É isso mesmo, Meu Reino Não É Deste Mundo, e o título da mensagem, então logo no começo do capítulo, se chama O Ponto de Vista. E aí eu queria... para a gente começar a reflexão, eu queria dizer uma coisa, ou mostrar uma coisa para vocês, uma coisa que choca, uma coisa que eu espero que vocês não sejam muito sensíveis, porque é uma coisa que choca de verdade. Então, eu vou mostrar e eu peço perdão a vocês antecipadamente se porventura eu causar algum problema aí para vocês. Está dizendo aqui que eu não posso compartilhar, o host disabled o compartilhamento, Rodolfo. Depois você deve ter que habilitar a minha... Vou fazer agora. Por isso eu procuro aqui a tela para demonstrar a vocês.
Bom, apareceu aqui já, deixa eu mostrar. Então, é uma coisa, espero que ninguém seja tão sensível aí com relação a essa coisa que choca. Apareceu aí a opção? Apareceu. Eu vou clicar aqui para compartilhar para todo mundo ver. Então, essa aí é uma coisa que choca. Vocês estão vendo todos? Bem engraçadinho, hein, Mackenzie? Ainda bem que vocês estão vendo, né? Porque é interessante como as coisas, elas dependem de verdade, né? De como a gente está olhando e de como as coisas são apresentadas, né? Eu não estou mentindo, eu não estou inventando, eu não estou criando nada, né? Essa é uma coisa, né? Que literalmente choca, né? É uma piada, inclusive, que eu não tenho nem como fazer em inglês, porque a palavra não é a mesma. Eu estava perguntando à minha filha como é que era essa palavra hoje, porque eu não me lembrava, porque não é uma palavra comum. Para mim, pelo menos no meu vocabulário no dia a dia, não é uma palavra comum. No português, obviamente, todos nós sabemos que uma galinha choca o seu ovo. Em inglês, hatch, né? A gente poderia criar uma outra coisa, eu não me lembrava, ela também não se lembrou, e a gente foi no Google, procurou e tal, eu acabei encontrando, e disse, eu já sabia a palavra, mas eu não consegui lembrar de maneira alguma que a palavra chocar é hatch, né, em inglês. E daria talvez para fazer uma outra piada, um outro trocadilho infame aí como esse, mas não esse do chocar, né? E eu vi essa imagem ontem essa é do tipo da bobagem que me afeta profundamente, e esses tipos de coisa permanecem na minha cabeça por muito tempo. Então, ou seja, saindo da brincadeira, né? Vocês não precisam ficar vendo mais nada disso, dessa bobagem aí. Dependendo do ponto de vista, dependendo de como esteja a nossa mente, a gente vai enxergar coisas diferentes, a gente vai pensar coisas diferentes, a gente vai analisar as coisas sobre aspectos diferentes. Por que eu falei que eu fiquei um pouco preocupado e acabei falando e pensei em falar um pouco sobre o ponto de vista? Eu estava, como todos nós, talvez, ou muitos de nós, temos grupos que nós participamos nas redes sociais, no caso aqui o WhatsApp, o Telegram, o Facebook, qualquer um deles. E normalmente a gente tem aqueles grupos de amigos mais antigos, ou com quem a gente foi para a escola, ou uma família, ou grupos de uma maneira geral. E nesses dias dessas opiniões mais diversas, dessas coisas mais complicadas, eu participo de um grupo da minha turma de engenharia civil lá de Natal, lá do Rio Grande do Norte. E, obviamente, muita gente fala muita coisa, fica postando coisa, aí fica conversando, e fica querendo convencer um disso, o outro daquilo e tudo mais. E hoje de manhã, um amigo meu desse grupo escreveu uma coisa e disse assim: você sabe, nesses dias, o que eu estou percebendo é que todos nós aqui do grupo parece que estamos querendo ser médicos. Porque todos nós ficamos postando receitas para as outras pessoas. E eu achei isso muito interessante porque nós somos, na verdade, engenheiros, né? Nós não somos médicos, nós nos formamos em engenharia civil. Então, é um grupo de engenheiros civis de uma maneira geral. E nenhum formou-se em medicina depois disso, porque, obviamente, muitos algum poderia ter saído ali, fazer alguma especialização diferente, que não gostou do curso e tal, mas não foi o caso. Então, todos nós somos engenheiros civis e a maioria trabalha nessa área e tal. Mas muita gente ali está querendo convencer o outro de que tal remédio é bom para esse vírus, o outro remédio é isso, o outro remédio é aquilo. Porque eu vi isso, porque eu ouvi aquilo. E esse amigo chegou e postou essa frase. E eu já tinha dito algumas coisas no grupo e tal, para que a gente tomasse cuidado com o que a gente anda indicando para fulano, beltrano, tomar, deixar de tomar e tal. E aí, quando ele postou isso, eu parei para refletir e acabei escrevendo lá no grupo, dizendo assim, essa é uma preocupação muito grande minha. Por quê? Nós, aqui nesse grupo, somos engenheiros, ou seja, nós temos o privilégio, que não é para muitos, infelizmente, e na minha época era para menos ainda, de termos a possibilidade de termos estudo de terceiro grau. Ou seja, nós fomos universitários.
nós tivemos acesso a conhecimento. Nós tivemos acesso e obrigação de ler. Nós tivemos acesso e obrigação de entender, de compreender, de interpretar, de analisar. E muita gente não tem essa possibilidade. Aí eu comentei lá no grupo dizendo assim, imagina então, se nós aqui estamos, e nós não deveríamos estar receitando nada para ninguém, porque nós entendemos que nós não somos médicos, imagina as pessoas que não tiveram o privilégio que nós temos de ter um conhecimento, de ter uma base para poder pegar essas mensagens que a gente recebe, filtrar e saber o que fazer com elas. E, normalmente, o que acaba acontecendo quando a gente faz um comentário assim, pelo menos nesse meu grupo, um grupo que eu participo, as pessoas, muita gente fica calada. Porque é difícil a gente, talvez até argumentar ou contra-argumentar com racionalidade em cima disso, sem querer, às vezes, até agredir. Como é um grupo de amigos, um grupo que não tem a intencionalidade, não são pessoas desconhecidas umas das outras, a gente acaba sendo um pouco mais civilizado. E acaba que as pessoas não falam muita coisa. Esse amigo concordou e disse, eu também, Marquinhos, tenho me preocupado exatamente com isso nos dias de hoje. E aí me fez parar para pensar e para raciocinar sobre qual tem sido o meu ponto de vista com relação às coisas que eu tenho ouvido de fora. Sob qual ponto de vista eu tenho analisado, eu tenho pensado, eu tenho refletido as coisas que estão acontecendo no mundo lá fora. E aí, sendo espírita, né, e tendo esse conhecimento, né, das leis divinas sob o prisma espírita, que não é melhor nem pior necessariamente do que nenhum outro, mas nos apresenta uma proposição de vida diferenciada, ou que não considera a vida apenas para usar novamente a expressão, de um ponto de vista pura e simplesmente material, nós precisamos aprender a olhar para as coisas sob um ponto de vista diferenciado, sob um ponto de vista mais longo, mais prolongado. Talvez muitos de nós aqui na sala, né, no nosso papo, já tenham feito viagens longas, não é? De uma maneira geral, a nossa viagem mais longa, pelo menos a priori, que eu saiba, foi a viagem que a gente fez do Brasil para vir para cá. Talvez algum de vocês já tenham viajado, por exemplo, à Austrália ou para a China, para algum lugar do outro lado, halfway across the world, né? Metade do mundo para o outro lado, e voltaram para cá. Então, de um certo modo, a nossa maior viagem provavelmente foi, vou chutar, a circunferência do planeta Terra. Isso, obviamente, considerando que todos aqui acreditam, e eu não acredito que isso seja uma proposição de crença, que a Terra é uma bola. Viu, Janete? Você que está aí na estação espacial, eu queria depois que você confirmasse que a Terra não é plana, né? Porque a gente ainda, né, tem, infelizmente, né, muitas considerações, aí, muitas pessoas que acreditam que, do ponto de vista delas, né, a Terra é plana, é um prato, né, onde nós estamos ali como bactérias, né, naquele petri dish, né, sendo olhados por um microscópio, talvez lá de cima, sei lá, de onde. Então, a gente talvez tenha viajado, vamos dizer assim, uma circunferência do planeta Terra. Eu não sei os números, não vou me arriscar a dizer. Mas hoje, ou ontem, né, na verdade, mais uma vez, uma nave espacial foi lançada para a Terra, né? Por isso que eu estou fazendo a brincadeira com o Janete o tempo inteiro. Foi lançada lá não para a Terra, né? Foi lançada da Terra para o espaço, né? E as pessoas que estão lá em cima, mesmo que elas não estejam indo, vamos dizer, fisicamente, né, de um lugar para outro na Terra, essa viagem que elas estão fazendo é uma viagem que supera as nossas viagens todas inúmeras vezes. Porque o simples fato delas estarem lá em cima
e estarem estacionárias em um determinado ponto, mas a Terra está girando o tempo inteiro, elas estão girando o tempo inteiro. E elas estão viajando o tempo inteiro. Mas vamos parar para pensar de uma maneira um pouco diferente. Né? A gente diz assim, eu fui dormir. Você foi dormir. Você se mexe muito na cama? Não me mexo muito na cama, não. Então, você dorme parado? Dorme parado. Vocês todos estão aí, provavelmente, sentados, só eu tinha visto Crisélia que estava andando ali e tal, então ela não estava parada. Mas agora ela sentou ali, está quietinha no lugar dela e tal, ouvindo. Né? Nós poderíamos dizer, de um certo modo, que nós estamos parados. Aí eu faço a pergunta, estamos parados? Nós não estamos parados. E a gente basta pensar um segundo e a gente sabe que não está parado. Ou seja, a Terra gira em torno do Sol, né? 365 dias para girar em torno do Sol. Se o Sol estivesse parado, né, e a Terra está girando ao redor, por mais que eu ache que eu esteja parado, eu não estou parado. Eu estou em cima da Terra que está girando. Mas vamos desconsiderar o Sol. Nós estamos aqui, 6h20 da noite, e o Sol ainda está lá fora e tal, e a gente olha para o céu e a gente vê o Sol se mexendo. Né? Mas o Sol, obviamente, não está se mexendo. Quer dizer, o Sol está se mexendo, mas não é a nossa percepção correta. A gente está observando que o Sol aparentemente está se mexendo, mas na verdade o Sol estaria, entre aspas, parado, e a Terra é que está girando. E a luz do Sol vai atingindo lugares diferentes porque está girando. Então nós não estamos parados. Mas o nosso ponto de vista, o referencial que eu tenho é um referencial de estar parado. E aí tudo se move ao meu redor. E aí eu me lembro que uma vez eu tinha viajado para a casa de um amigo. E quando eu fui sair da casa dele, aí eu estava indo para o carro e tal, estava com meu irmão, com o Henrique, e ele veio se despedir, nós estávamos ali nos abraçando e tal. E quando eu fui sair da casa dele, aí eu disse assim, boa viagem. Aí ele olhou para mim e começou a rir, né? Isso é claro, né? A pessoa vai rir. E aí eu disse, você não queria dizer, tipo assim, você não falou errado, não era para eu dizer boa viagem para você? Aí eu disse a ele, rapaz, eu me pergunto o seguinte, será que não sou eu que estou parado? E quando o carro começa a girar as rodas, a Terra gira? E você que vai viajando e eu fico parado no mesmo lugar? Você já imaginou se a gente... Que é basicamente o que a gente acha que está acontecendo, né? A gente acha que está parado e que o Sol que está girando ao nosso redor, né? Quando a gente olha para cima. Para a gente perceber que não é isso, a gente precisa ter um outro ponto de vista para entender. A gente precisa de um ponto de vista científico, de um ponto de vista de fora, entender como é que a coisa funciona para poder dizer, poxa, eu não estou sentindo que a Terra está girando, mas o Sol está lá. Mas será que é o Sol ou será que sou eu? Então, desculpem as digressões, mas eu acredito que quando a gente começa a olhar para essas coisas com esse olhar um pouquinho diferenciado, eu acho que o nosso cérebro começa meio que a fazer conexões diferentes nas coisas. E quando ele começa a fazer conexões diferentes, a gente é capaz de abrir janelas novas para perceber coisas diferentes naquilo que a gente vive no dia a dia. Então, o que eu queria apresentar para vocês sobre esse ponto de vista, eu não sei, acho que quase todos vocês estavam aqui na última vez que eu estive aqui, conversando com todos, e eu falei sobre fora da caridade não há salvação, né? E a gente mencionou o capítulo Fora da Caridade não há salvação, que está ali no meio, né, dividindo o evangelho meio que em duas partes, né? A parte inicial, a parte final, né? Que a caridade é uma palavra central para a ideia do espiritismo. A gente reflete um pouco sobre o que é que significa o fora da caridade e tudo mais. A gente falou um pouco sobre isso, né? E hoje, com essa questão toda dessa mudança do ponto de vista, de a gente olhar para as coisas de uma maneira diferente, eu queria também conversar com vocês, e aí a gente volta já para o final para tentar fazer um fechamento global de tudo isso que a gente está falando, sobre o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo,
que eu não sei se todos lembram, que o último capítulo fala sobre as preces, né? Na verdade, o último capítulo se intitula Coletânea de Preces Espíritas. E aí eu queria perguntar, pelo menos para os que eu estou vendo aqui, que no caso é Fátima, Janete, João e a nossa querida Criseida, vocês podem levantar a mão só para dizer assim, o que é que vocês, a resposta é só sim ou não, vocês têm o hábito, ou já tiveram, de ler esse capítulo, de Coletânea de Preces Espíritas, e qual é a intenção desse capítulo, assim, sabe? Porque eu sempre me perguntei por que que existe uma coletânea de preces espíritas. Não vou dizer sempre, mas vou contar quando foi que eu me dei conta disso. A Federação Espírita Brasileira, eu acho, ou o ID, eu não me lembro, Fátima, talvez tenha sido o ID, lançou, inclusive, um opúsculozinho que chamava Coletânea de Preces Espíritas, que era só esse último capítulo, né? E as pessoas podiam comprar só esse último capítulo. E depois eu ficava me perguntando, poxa, por que será isso? Eu entendia sobre um certo aspecto, mas eu achava meio esquisito isso. Até o dia em que, quando a minha avó, a mãe da minha mãe, desencarnou, isso lá, sei lá, faz tanto tempo que eu não consigo nem estralar o dedo, tá duro assim, tanto tempo que faz. Acho que antes dos anos 90, devia ter lá meus, sei lá, 14 anos, 12 anos, não me lembro. E eu fui minha mãe estava viajando, não pude ir para o velório, não pude, estava viajando com meu pai. E eu fui representar a família com a minha irmã mais velha, que é mais novo um ano que eu, mas estávamos lá em Recife, que era onde minha avó morava. E por ser espírita e tudo mais, e na verdade ali só eu era espírita, toda a família da minha mãe, com exceção dela, é toda católica, as pessoas olhavam para a gente e falavam aquela coisa, faça uma prece, orar, faça isso. E sempre um pouco disso, né? E eu tenho uma prima que é da minha irmã e vamos fazer uma prece, vamos fazer uma prece. Aí minha irmã, eu estava com o evangelho, que minha mãe pediu para eu levar o evangelho. Aí, vamos fazer uma prece. A minha prima pegou o livro e abriu o livro. Ela perguntou, onde é que tem prece? Aí eu falei, onde é que tem prece? Aí ela abriu, né, o capítulo e aí começou a ler as preces. Né, como se estivesse fazendo as preces, mas lendo as preces. E desde esse dia, isso ficou muito registrado na minha cabeça. E eu sempre me perguntei, será que as pessoas usam esse capítulo para isso? Será que é para isso que Kardec fez o livro? Será que, desculpe, o capítulo, e obviamente que não é, porque está lá escrito dizendo que não é, mas será que as pessoas usam essas preces para isso? Tipo assim, para decorar as preces e para ler as preces? Porque esse capítulo ele é muito interessante, a maneira como ele é apresentado. Tem um prefácio, logo depois desse grande prefácio, dessa grande introdução, Kardec apresenta o Pai Nosso. Aí ele destrincha, né, em 7 partes o Pai Nosso, ele faz comentários sobre pedaços do Pai Nosso. E logo depois ele divide o capítulo em 3 partes, se eu não me engano, e preces por aqueles que já se foram, preces pelos que ficaram, preces pelos doentes e obsidiados, e aí dentro dessas partes tem várias subdivisões. Aí ele apresenta um pequeno prefáciozinho em cada uma dessas partes, um parágrafo, às vezes 2 parágrafos, uma coisa muito rápida, e depois ele coloca algumas preces, uma prece ou 2 preces, exemplos de prece. Aí ele coloca a prece lá no final. E aí o que eu vi nesse dia foi que, obviamente, a pessoa pulava, né? Minha prima, né? Tinha, sei lá, se eu tinha 14, ela tinha 13. Se eu tinha 13, ela tinha 12. Então, era uma criança ainda. Então, faz parte do aprendizado. Pegava a prece e lia a prece. Aí, depois, lia a próxima. Aí, depois, lia de novo a prece. E o prefácio, ou aquela explicação ali, desaparecia. Ela não servia para absolutamente nada. E por muitos e muitos e muitos anos, inclusive conversando com meu irmão, alguns anos atrás, Hendrik, né, que vocês conhecem também, depois de já ter pensado e refletido, escutado algumas coisas sobre o Evangelho e tudo mais,
eu falei uma coisa para ele que é basicamente o que eu vou falar para vocês. E aí, a partir desse dia, a gente começou a ver o Evangelho de uma maneira, esse capítulo de uma maneira muito diferente. E aí entra na questão do ponto de vista. Né? Do ponto de vista de alguém que está precisando de uma prece, que está, talvez, pegar o livro, abrir essa parte e ler uma prece, traga um refrigério. Entretanto, como Kardec explica no começo do capítulo, e no capítulo anterior que fala mais sobre a eficácia da prece, sobre isso, ele fala que a prece ela tem que ser vinda, ela tem que vir do coração, ela tem que ser sentida. Né? Ela tem que passar pelo raciocínio, mas se eu não sentir aquilo que eu estou falando, ela não tem tanto, vamos dizer assim, a força da oração como deveria ter. Né? E a gente estava falando sobre... Então eu perguntei, mas será que... então para que tem esses prefácios, esses pequenos textos ali no comecinho, antes de cada prece? E lendo e relendo esses trechinhos, acabei percebendo, pelos estudos que eu escutei de algumas pessoas, Haroldo, inclusive, é um deles, Haroldo Dutra Dias, de que essas introduções a cada uma das preces, na verdade, são resumos dos ensinamentos dos Espíritos que o Espiritismo já vinha construindo até aquele momento. Vamos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da série. Né? O livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses trechos iniciais de cada uma dessas preces são como micro-resumos dos conceitos espíritas. A prece está ali apenas como um exemplo daquilo que a gente pode pensar, dizer, e sentir e dizer no momento que nós estamos fazendo uma oração. Mas, como Kardec diz em vários momentos durante esse capítulo, especialmente no começo, se eu não internalizei esses ensinamentos e se eu não pratico esses ensinamentos, se eu não vivo esses ensinamentos, a força da minha oração, a força da minha palavra, ela é muito menor do que se eu já vivo aquela palavra ou aquele ensinamento. E aí tem aquela história famosíssima, né, que todo mundo já contou, todo palestrante já contou, eu vou contar de novo, do menino, supostamente isso aconteceu com Gandhi, mas eu já ouvi com outras pessoas, então eu não sei de quem é de verdade, mas eu acredito que seja de Gandhi, que é da mãe que vai atrás dele para pedir para que ele diga ao filho que pare de comer açúcar, porque açúcar faz mal. E Gandhi diz para a mãe, ok, então volte daqui a 2 semanas. Mas Gandhi, eu vou voltar 2 semanas para você dizer que daqui a 2 semanas você volta, a gente se senta e eu converso com ele sobre isso. Ela não gosta, mas vai embora e volta em 2 semanas. Ela chega, se apresenta de novo e quando ela vai conversar quando ela chega, se apresenta para ele, ele olha para o menino e diz, olha, você deveria parar de comer açúcar. Porque açúcar faz mal, porque açúcar isso, porque açúcar aquilo e tal, e tal, e tal. Ela olha para ele e diz assim, mas você não poderia ter dito isso 2 semanas atrás? Se é mais 2 semanas atrás eu ainda comia açúcar. Então, essa é a força, ou a busca da força da palavra, não através da palavra do conhecimento apenas racional, mas do vivenciar aquilo que a gente está querendo pregar ou
mesmo que não seja para o outro, aquilo que nós estamos querendo falar para Deus, conversar com Deus, pedir a Deus, que precisa sair de dentro da gente. E aí eu estava relendo o começo do capítulo das preces. Eu vou abrir o capítulo aqui de novo para poder conversar com vocês. E aí eu vou compartilhar um trechinho só que eu sublinhei para ficar mais fácil de visualizar para todo mundo. Eu peguei o evangelho que está lá no site Kardecpedia e vou compartilhar com vocês aí. Apareceu aí? Então, o preâmbulo, né, do capítulo Coletânea de Preces Espíritas, o capítulo 28. Então, no item 1, Kardec diz, espero que esteja dando para vocês olharem aí e ler. Grande demais. Então, eu vou sublinhar a parte que eu quero ler, que eu quero que vocês leiam, ou que nós leiamos, né, aqui juntos. Esse parágrafo aqui, ele diz assim: não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único. E aqui ele já, obviamente, já mostra para a gente que essas preces, elas não são para serem repetidas. Elas são para que a gente possa refletir, ler, entender e, a partir daí, criar a nossa própria. Então, não é formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. E aí veja só o que ele diz depois, e é essa frase aqui que eu acho interessantíssima. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro. Então veja, as preces, a coletânea das preces com as explicações do porquê daquelas preces, do porquê daquelas orações, é uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro. Um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo. E aí ele fala, ó, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Então, esse capítulo final, se a gente alguém um dia chegar para a gente e disser assim, Mackenzie, de todos os livros do Evangelho, de todos os livros espíritas, onde é que eu posso encontrar um resumo dos grandes conselhos ou das grandes ideias espíritas, resumidas em um capítulo para que eu possa ler e reconhecer? Coletânea das preces, de preces espíritas. Esse capítulo, ele é muito significativo para que eu possa olhar para ele com esse olhar diferente. Não olhar para ele como preces a serem repetidas. Como o próprio título do capítulo sugere, Coletânea de Preces Espíritas. Se eu perguntar a quem quer que seja e disser, olha, eu tenho um capítulo num livro que se intitula Coletânea de Preces Espíritas. O que é que você acha que tem nesse capítulo? O que a pessoa vai dizer? Tem preces espíritas. E parece que o objetivo é esse, é ter preces. Porque uma coletânea é uma coletânea de contos, é uma coletânea de músicas. Então, é um grupo de músicas que está ali reunida. Entretanto, quando a gente olha com um pouquinho de mais cuidado esse capítulo, tendo em mente essa introdução de Kardec, essa visão desse capítulo muda por completo. Do mesmo jeito que a imagem que choca não é aquilo que eu tenho certeza que vocês pensaram que iria aparecer
quando eu falei sobre isso. Por quê? Porque a palavra, ela tem uma força muito grande. A nossa mente, ela se habitua a determinadas coisas. Então, quando, como no inglês, por exemplo, as pessoas dizem, né? Vamos pensar fora da caixa, que hoje em dia muita gente até usa essa expressão em português também, né? Vamos tentar olhar para o problema, para a situação, no caso aqui, para o capítulo, de uma maneira diferente. Para que a gente possa aprender, apreender, compreender, analisar de uma maneira diferente isso. Então, veja, o meu objetivo aqui hoje, apesar de ser uma palestra sobre o Evangelho, ou sobre Evangelho de uma maneira geral, não é sobre uma postura necessariamente moral ou uma transformação moral. No sentido que a gente, eu vim falar aqui sobre a caridade, vamos ser mais caridosos. Não. O que me tem preocupado muito nos dias de hoje é que a nossa mente, ela tem estado tão bitolada em pensamentos atávicos, vamos dizer assim, em comportamentos antigos, em comportamentos habituais, em que a gente nem se dá conta, muitas vezes, que está fazendo e continua fazendo as mesmas coisas, e a gente se perde porque não consegue pensar e raciocinar fora da caixa. E aí nós continuamos cometendo os mesmos equívocos. E aí sejam equívocos no estudo, sejam equívocos no trabalho, sejam equívocos na vida pessoal, sejam equívocos no meu comportamento moral, no meu comportamento ético. Então, a gente vê, por exemplo, nesses dias que vivemos, nós vemos, né? Nesses dias que vivemos, deixa eu descompartilhar aqui, para poder ver mais todo mundo, nós vemos aí muito essa polarização, né? Ou você é preto ou você é branco. Ou você é canhoto ou você é destro. Ou você é de esquerda ou você é de direita. Ou você é do céu ou você é da terra. Então não existe um intermédio, não existe um meio do caminho. Não existe a possibilidade de haver um encontro no meio. Não me parece que não existe. E aí eu tenho me perguntado muito com relação a isso. Será que dentro do nosso meio, e aqui eu estou falando espiritamente, será que muitas vezes a gente não tem vivido um pouco disso também, assim, nessa reflexão de dizer, se fulano está fazendo isso, a gente devia fazer aquilo. Como é que nós temos lidado com isso no nosso dia a dia? Como é que eu tenho lidado com essa busca por encontrar caminhos do meio? Essa busca do não separativismo. Se você está contra mim, então você, né? Se você não é por mim, você é contra mim. Jesus ensina o contrário. Se eles estão conosco, se eles não estão fazendo por mal, eles estão conosco. Deixa eles fazerem. Porque Pedro veio reclamar com Jesus que tinha outras pessoas que não estavam no meio dos cristãos, que estavam lá falando da mensagem dele. Ele disse, Pedro, eles estão falando do bem, deixa eles falarem do bem. Mas a gente, às vezes, nesses dias sombrios, sobre um certo aspecto que temos vivido, nós nos esquecemos disso e aí voltamos para talvez uma paragem anterior que nós tenhamos vivido dentro da nossa mente, dentro daquilo que nós ainda somos e estamos lutando para sair, e não conseguimos enxergar a situação de um ponto de vista de fora, do ponto de vista espírita, como a gente falou no começo, né? Onde Kardec, naquele item que eu tinha falado para vocês, quando ele começa dizendo assim, e a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem também. No mesmo website, né? Mas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir.
Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. O ponto de vista espírita, ou seja, de onde o espiritismo permite que nós enxerguemos o mundo, ele nos deveria fazer com que nós deveríamos fazer, né, utilizando esse ponto de vista espírita, com que nós enxergássemos as situações que nós vivemos nos dias de hoje, nos dias futuros e nos que já passaram, enxergando isso de um ponto de vista completamente diferente. Porque isso deveria nos dar uma fé inabalável no porvir. Nós sabemos ser imortais. Nós não morremos. Mas a gente se apega à mortalidade. E aí, por se apegar à vida física, que acaba, a gente se apega à mortalidade. E por a gente se apegar à mortalidade, tudo ou muito do que a gente faz é tendo em vista esse período de 80, 90, 100, quantos anos que seja, que nós passamos aqui. Mas que nós precisaríamos aprender a enxergar isso de uma maneira diferente. E aí, para poder deixar talvez 1 ou 2 minutos aí para vocês, já que eu falo demais, já são 6h50 e agora que eu me dei conta disso, eu acabei de perceber que eu falo muito. Vocês já tinham percebido, mas eu percebi agora. Agora eu até me perdi, fui falar besteira, me perdi. Deixa eu compartilhar aqui para eu poder voltar. Eu me lembro de Estevão, para poder encerrar essa minha fala e deixar vocês falarem ou perguntarem alguma coisa. Eu me lembro de Estevão. Eu falei da outra vez, eu acho que a gente está estudando o livro Paulo e Estevão, e nós estamos aqui nas quartas-feiras estudando o livro Paulo e Estevão com a turma. Um grupinho pequeno, mas um grupinho fiel aí. E nós estamos no capítulo que se intitula A Morte de Estevão. E eu me lembro que quando eu era mais jovem, né, os cabelos ainda eram todos pretos, eu usava um shampoo que não clareava os cabelos, a voz era diferente, né, os cabelos também. Né. Lendo esse livro, eu não tenho recordações precisas desse livro, mas eu me lembro de, ao ler esse livro, andando de ônibus na época da universidade, de ter que me recompor porque eu chorava no ônibus. E esse capítulo, apesar de eu não me lembrar se eu chorei nele, mas se eu relendo recentemente eu chorei, eu imagino que eu tenha chorado também lendo 25 anos atrás esse livro. E é um momento extremamente emocionante do livro. Quem não leu recentemente, sugiro que leia. Quem já leu deve recordar, que tiver a memória um pouco melhor do que a minha. Mas é um momento muito doloroso no livro. Muito doloroso. Estevão sofreu horrores. Estevão deve ter desencarnado a pedradas, e ele é o primeiro mártir do cristianismo, né? Tá lá inclusive nos Atos dos Apóstolos, a morte dele está dentro do Novo Testamento. E ele era bem jovem quando ele morreu apedrejado, mas ele já tinha sido preso, já tinha sido torturado, já tinha, né, ficado nos calabouços de navios e quase morreu quando o pai morre no começo do livro. Então a situação não era fácil, não era fácil. Aí ele é apedrejado, e quem o coloca nessa situação é exatamente o nosso conhecido Paulo de Tarso, naquele momento ainda Saulo de Tarso. E Estevão era judeu antes de conhecer os ensinamentos do Cristo e se torna cristão. No momento da morte de Estevão, no momento em que ele está ali a suspirar, ou um pouco antes de suspirar, em que ele se encontra com a sua irmã, Abigail,
e que ela fala que aquele homem que estava matando ele, né, era o seu noivo com o qual ela ia se casar, ele olha para ela e diz assim, mais ou menos assim, me perdoem porque a minha memória realmente é terrível, mas ele diz mais ou menos assim: que alegria, Abigail, você escolheu o homem certo. Se ele defende as leis de Moisés com esse ardor, imagine quando ele conhecer o Cristo. Vou falar de vocês, que vocês aí estão em Chelmsford, né, Fé Alma e tal, um negócio mais evoluído e tal. Eu, Mackenzie, nesse momento, certamente que eu estaria xingando, estaria reclamando, estaria falando um monte de barbaridade sobre aquele homem que tinha me condenado, mandado tirar pedras e me matar. Estevão olha para ele, sob um ponto de vista completamente diferente, e diz: se ele defende a lei de Moisés com esse ardor, quando ele conhecer o Cristo, eu não sei do que é que ele será capaz. Esse é o nosso ponto de vista. É o ponto de vista que o Espiritismo deveria fazer com que nós enxergássemos as coisas do mundo. É um ponto de vista da esperança. É o ponto de vista de dizer, a gente faz o nosso melhor e o que a gente não consegue fazer, a divindade está trabalhando para fazer. Seja no estudo que a gente olha, se eu olho para um capítulo e eu não entendo, eu tenho que reconhecer que eu preciso estudar mais e não que o capítulo é ruim. Se aquela pessoa ainda está naquele nível cometendo erros, isso não depende de mim. A pergunta é, por que é que eu então estou julgando? Saulo acabou de mandar matar Estevão. E ele não só perdoa, o chama de irmão e amigo, alguns minutos antes, no mesmo capítulo, como nessa hora, recomenda o homem à irmã e diz, você fez uma ótima escolha. E o cara está mandando lhe matar. Você está à beira da morte por culpa, entre aspas, do noivo da sua irmã. Será que nós, não nesse nível, porque esse nível é um negócio assustadoramente alto ainda para nós, para mim em especial, mas será que nós temos tido condição de, com o trabalho, com a mentalidade do Cristo e com o estudo espírita, conseguir olhar para as coisas sem fazer das coisas uma crítica constante, porque eu estou achando que o outro está errado? Ou eu tenho conseguido olhar para aquilo sobre um outro aspecto e não só perdoar, mas ser benevolente e indulgente, para lembrar da última vez que eu estive aqui com vocês, sobre a caridade. O que é caridade? Pergunta Kardec aos espíritos. Não como vocês veem, mas como Jesus via. E eles dão aquela resposta famosa. O BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Será que nós temos tido o ponto de vista de Jesus nesse aspecto? Será que a nossa vida tem verdadeiramente sido levada pelo ponto de vista da fé inabalável no porvir? Ou nós ainda estamos presos à ideia de que uma palavra só tem uma significação? Que uma imagem só tem uma significação? E para encerrar, eu vou mostrar uma imagem, perguntar a vocês o que é que vocês acham e o que é que vocês veem nessa imagem para a gente poder encerrar, para eu encerrar o meu lado aqui. E aí, infelizmente, como eu falo pouco, eu não sei o que é que vai acontecer.
Então, estou compartilhando aí uma imagem e eu queria, se alguém quiser, pode ser só uma pessoa, se ninguém quiser também não tem problema, dizer o que é que vocês estão vendo aí nessa imagem. Parece uma fogueira, o fogo debaixo da madeira. Uhum. Parece uma fogueira mesmo, né? E, na verdade, é uma fogueira, né? Mas aí eu vou dizer a vocês que quando... Foi uma foto que eu tirei, sem querer, mas foi uma foto que eu tirei. Eu olhei para isso aí e eu vi duas coisas que eu não tinha visto quando eu tirei a foto, né? Eu vi um jack-o'-lantern, né? Um pumpkin aí embaixo, um girimum, como eu diria lá na minha terra, né? Vocês chamariam de abóbora, eu, por ser de Natal, chamaria de girimum. Ali os olhinhos dele ali e a boca embaixo. E em cima eu vi uma caveira, um crânio, né? Não sei se vocês veem o meu mouse aí. Eu não sei se vocês veem o meu mouse ou não. Sim, sim. O olho aqui, o nariz aqui e uma boca aqui. Foi isso que eu vi quando eu tirei a foto. Aí eu vou passar aqui para vocês verem o que era isso aí. Essa era a fogueira. Eu estava na frente da fogueira, tirei essa foto aí, que é um pedaço da fogueira, né? E depois eu tirei uma outra foto, mudei uma coisa lá na câmera e a foto saiu daquele jeito. Eu digo, nossa, onde é que tá isso aí, né? E aí, só para dar um zoom para vocês talvez conseguirem olhar um pouco melhor. Aí vocês vão ver agora, já que vocês viram o anterior, agora vocês conseguem identificar bem onde é que está a madeira, né? E que o resto é meio que fogo, ou que seja, que a câmera moveu e ficou aí. Mas dá para ver aí, eu imagino, né? O tronco de madeira aqui, com o fogo saindo por baixo, e a madeira indo para lá, e obviamente tem outra madeira aqui em cima, tem uma outra aqui em cima, que a gente poderia ver na outra foto. Esse é um ponto de vista diferente, sabe, das coisas. E a gente, eu acho, e me perdoem aí de realmente falar demais, mas minha mente busca pensar dessa maneira, sabe? Olhar para as coisas com olhares diferentes, para que a gente possa, de verdade, sabe, se colocar no lugar do outro, sabe, tentar entender que o outro, por pior que a outra pessoa seja ou não seja, que nós podemos estar entendendo errado como a outra pessoa está fazendo. Eu não preciso dizer que eu concordo com a outra pessoa, não, eu posso continuar discordando da outra pessoa, mas eu preciso aprender a sair de mim e olhar com o olho do outro. Eu preciso enxergar as coisas sob olhares diferentes, para que eu possa ser mais completo, para que eu possa ser mais amplo, para que eu possa, de verdade, me dizer cristão, me dizer espírita, budista, porque se a gente parar para pensar, de verdade, Deus não é espírita, minha gente. Né? Deus não é espírita, não é budista, não é muçulmano. Jesus não é espírita, nunca foi espírita. Jesus é cristão. Será que é cristão? Jesus era judeu. Então, o que é que significa isso? Significa muito e nada ao mesmo tempo. Então, eu preciso aprender a olhar para as coisas de uma perspectiva diferente. E se o Espiritismo não está fazendo isso comigo, se eu não estou conseguindo ver isso, eu preciso encontrar de alguma maneira isso. Eu preciso olhar para o mundo para eu poder ter uma percepção diferente do mundo, para olhar o mundo sob uma perspectiva nova. E aí eu vou, espero que dê para ver aí, eu não sei, eu recebi esse vídeo há poucos minutos, e eu acho que a gente é capaz de entender Janete, eu ver Janete aí, né, talvez por trás das câmeras, né, onde ela está aí. Meu Deus do céu, cara, assim, é uma loucura imaginar esse astronauta, sabe, preso lá em cima, viajando muito mais do que a gente já viajou, muito mais, olhando para a Terra e vendo aí o globo que a Terra é, sabe, e ver o mundo de uma perspectiva completamente diferente, faz com que nós aprendamos a ser mais humildes, a perceber que a gente não sabe nada ainda, que a gente ainda está aprendendo e tem muito para aprender.
Então, que isso possa desenvolver na gente, esse olhar diferente possa desenvolver na gente um pouco mais de humildade, um pouco mais de compreensão do outro, um pouco mais de entendimento com relação ao outro, um pouco mais de amor, né? Que esse outro olhar, que esse novo olhar, que esse olhar espírita, que esse olhar espiritual ou espiritualizante nos permita e nos dê a possibilidade, a capacidade de enxergar os estudos, o próximo, o outro, o irmão, o inimigo, o adversário, aquele distante, o próximo, de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente possa aprender com ele, aprender com tudo, a crescer e a ser cada vez maior e melhor. Então, essas foram algumas reflexões que me vieram à mente nesses últimos dias e que eu disse, eu queria compartilhar com vocês esses meus pensamentos que tem mexido muito comigo aqui. Me perdoem mais uma vez pelo adiantar da hora aí, mas é isso. Que Jesus nos abençoe, Jesus nos proteja, nos ilumine sempre e nos dê a permissão e a possibilidade de estarmos sempre juntos, meus amigos. É uma honra poder estar aqui com vocês. Né? Eu acho muito interessante essa questão de você poder ver de fora. Eu acho que o astronauta ele tem uma oportunidade única na existência, no corpo, porque ele tem essa oportunidade de ver a dimensão do que ele faz parte. Quando ele vê a Terra, ele percebe que a Terra é um ponto, e que esse ponto faz parte de toda uma engrenagem que é muito maior do que isso. Então, por um instante, ele se vê engolido pela realidade divina, e é inquestionável. E todo astronauta que ele vai de um jeito e ele volta de outro. Então, isso é uma experiência, deve ser uma experiência. Sempre sonhei muito em poder ser um astronauta, nunca pude realizar isso, mas eu fico imaginando a experiência ímpar, realmente ímpar. E isso a gente vai ter a oportunidade como espírito um dia, né? Porque todos nós somos espíritos. E um dia a gente vai se ver, mas assim, estando na própria matéria e já na própria matéria poder visualizar isso, é uma coisa ímpar. Mas a gente como espírito também vai perceber isso, né? Mas sim, eu acho que daí é a quebra, não tem como voltar, não tem não tem como ser diferente, porque daí você vê a matéria por si só não é tudo, é muito mais. A matéria é uma transformação de muitas coisas que a gente ainda não deslumbrou ainda, né? Mas que a gente está chegando lá e que a ciência vai chegar lá. A ciência está chegando perto e ela vai chegar, né? E vai ser assim um novo olhar, uma nova janela, um novo horizonte para todos nós. Mas no momento a gente está aqui, né? Estamos confinados no planeta, estamos todos no corpo físico e como você falou, a importância da gente realmente lembrar dos ensinamentos do Cristo, porque nesse momento a gente tem que voltar para o aspecto moral para a gente viver em paz aqui nesse lugar em que a gente habita. A gente precisa encontrar essa paz, a gente precisa encontrar essa harmonia. E essa harmonia está no entre, nenhum e nem outro, é entre. É aquilo que eu não preciso fazer como você, mas eu preciso respeitar o seu ponto de vista. Mas um dia, quando a gente se respeitar, a gente vai poder caminhar juntos, sem os conflitos, sem bater de frente, mas simplesmente respeitando. Mas a gente vai chegar lá também, porque eu sou muito otimista. Eu também sou, Janeta. Obrigado. Quero agradecer muito, né, ao Mackenzie ter participado com a gente de novo, né? A gente sabe que ele já está escalado para o mês que vem, então as coisas vão, né? Já estão encaminhadas. Não, eu dei um break para ele, eu vou deixar ele assim, acalmar um pouquinho em junho, mas julho, primeira semana de julho, meu filho. Teve sorte, Mackenzie, teve sorte, então tá bom. A gente agradece muito mesmo, né? Espera, assim, poder revê-lo, não só pelo Zoom, mas pessoalmente em breve, né? Poder rever todos os amigos em breve, se Deus quiser, né? E nesse tom de agradecimento, a gente pede para a Karen, né, fazer a prece final para a gente encerrar e dar continuidade à reunião administrativa que vem logo depois, tá bom? Vamos lá, então.
Eu gostaria de convidar a todos para fecharem seus olhos e sermos gratos uma vez mais pela oportunidade de estarmos juntos e termos esse momento de reflexão, agradecendo nosso amigo Mackenzie mais uma vez por trazer a todos nós esse convite de reflexão, de interpretação e de questionamento na maneira como vemos o mundo, dentro da doutrina que estudamos e dentro de tanto que aprendemos com os ensinamentos de nosso Pai. Que possamos seguir tendo os olhos do Espírito Imortal em nosso dia a dia, podendo ver as coisas com olhos diferentes, podendo trazer a todos os que nos rodeiam os ensinamentos que aqui aprendemos, podendo trazer uma maneira positiva e com fé de enxergar o mundo neste momento de transição e que possamos ser o exemplo vivido não por nossas palavras, mas por nossas ações, na maneira em que cremos que seja a maneira correta de viver as nossas vidas com os olhos do Espírito Imortal. Que possamos receber todas as bênçãos da espiritualidade amiga, que nossas famílias sejam abençoadas, que todos neste país e no mundo que passam por tantas dificuldades possam sentir seus corações envoltos pelo amor do Pai, tendo forças para passar pelas dificuldades que todos nós enfrentamos, que possamos ter fé de que tudo está planejado por nosso Pai Maior, pela espiritualidade amiga. Que tenhamos uma semana produtiva no bem, uma semana de paz e de amor, e que possamos nos reencontrar em breve para seguir refletindo nos ensinamentos que essa doutrina nos traz. Que assim seja.